Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, cuidando mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar.
o que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, melhor mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não.